Você já sentiu, de repente, que o mundo em que sempre viveu perdeu o sentido? Como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo, enquanto todos ao seu redor ainda sonham. Esse é o ponto de partida para a jornada daqueles escolhidos por Deus. Aqueles que sentem o desejo de buscar algo mais profundo, além da superfície e do ciclo cansativo da vida cotidiana. Trilhar o caminho do despertar espiritual é um processo belo, mas traz consigo um desafio raramente mencionado: a solidão da vida adulta. À medida que você começa a expandir sua consciência, os valores mudam, as prioridades se alteram. Coisas antes consideradas importantes como status ou reconhecimento alheio, agora parecem vazias, criando uma distância invisível entre você e as pessoas ao seu redor. Há um perigo real nessa jornada, e não são as ameaças físicas, mas o isolamento da alma. Quando você transcende a visão de mundo daqueles que o cercam, uma sensação de não pertencimento se torna constante. Você olha para as pessoas que ama e percebe que elas não estão mais na mesma sintonia que você. Isso pode ser assustador e doloroso. Ser escolhido por Deus exige imensa coragem para enfrentar o desconhecido, sem as seguranças do passado. É como se você estivesse se desfazendo de sua antiga pele protetora para dar lugar a uma nova, tornando-se vulnerável enquanto a transformação acontece. Mas é justamente essa vulnerabilidade que permite que você se torne uma pessoa mais autêntica, que se conecte mais profundamente com a verdade universal e que se liberte de antigas ilusões. Acompanhe as reflexões que compartilharei a seguir para entender como navegar por essas mudanças sem se perder. Eu sou George e convido você a se inscrever em nosso canal agora para fortalecer nossa comunidade de buscadores da verdade antes de embarcarmos nas próximas etapas desta jornada transformadora. Uma jornada que mudará a maneira como você vê a vida. A fragilidade da nova carapaça. Imagine a vida de uma lagosta que vive no fundo do oceano. Para crescer e prosperar, ela precisa passar por um processo muito especial e delicado. Ela é forçada a se desfazer da carapaça dura que a protegeu até então. Sem a camada externa de proteção, seu corpo se torna completamente vulnerável, exposto aos perigos do vasto oceano. O escolhido também vive naquele exato momento em que decide que não consegue mais se encaixar em sua antiga realidade. O verdadeiro perigo agora não é o que fere o corpo, mas o que abala os próprios alicerces de suas emoções mais profundas. Ao abandonar suas antigas crenças, você também perde o escudo da integração social. Ser como todos os outros proporciona uma sensação de segurança, mas é, na verdade, uma falsa sensação de segurança. Desapegar-se exige uma coragem que poucas pessoas possuem hoje em dia. Muitos se apegam às suas antigas cascas por medo do julgamento. Preferem viver vidas apertadas, sufocantes e infelizes, a enfrentar o risco de serem vistos como diferentes. No entanto, aqueles escolhidos por Deus compreendem profundamente que permanecer em um só lugar fará com que a alma morra por dentro. A maturidade espiritual exige que você aceite caminhar sem pele por um certo período. Esta é a fase em que você acredita que algo maior está se formando, mesmo que ainda não possa ver ou tocar essa nova realidade. Durante esse período de transição, sua sensibilidade aumenta significativamente. As palavras dos amigos e as críticas se tornam mais pesadas, e a sensação de impotência pode roubar seu sono por várias noites seguidas. É fundamental entender que essa fragilidade não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o início de uma nova força, mais autêntica e profunda. Você está simplesmente se desapegando de tudo que era artificial e emprestado em sua vida até então. Enquanto essa nova camada protetora ainda não está totalmente formada, o mundo ao seu redor pode parecer estranho, barulhento ou até hostil. Os antigos hábitos de entretenimento e consumo já não trazem a mesma alegria. Você se encontra em um vazio, onde o passado se distancia e o futuro permanece uma grande incógnita. Essa exposição completa é o preço necessário a pagar para que você não viva mais confinado por paredes invisíveis. Aprenda a respeitar esse momento frágil, pois ele é terreno sagrado para a verdadeira transformação. Não tente apressar o processo, nem busque refúgio em lugares ou pessoas que seu eu interior já tenha superado. O escolhido deve aprender a repousar no desconforto, sabendo que seu ser está sendo refinado no silêncio da alma. Este é o primeiro grande teste de fogo para quem busca a verdadeira liberdade e a conexão espiritual. Toda transformação exige que nos despojemos completamente da pessoa que um dia pensamos ser.
A lagosta só adquire uma nova carapaça porque teve a coragem de ficar nua diante do vasto oceano. Da mesma forma, sua nova identidade espiritual só pode nascer quando você permite que o antigo eu morra, sem tentar salvá-lo. Abrace esse estado de entrega absoluta com paciência. Você começará a ver coisas que outros ainda não notaram. O despertar espiritual funciona como se alguém tivesse acendido uma luz incrivelmente brilhante em um cômodo que esteve envolto em escuridão por décadas. De repente, você enxerga com clareza cada partícula de poeira, cada rachadura e detalhes que ninguém ao seu redor conseguia perceber. Ser escolhido por Deus significa que sua visão foi definitivamente e profundamente ampliada. O óbvio e o superficial já não satisfazem sua sede de verdade. Você começa a reconhecer as engrenagens invisíveis que operam o comportamento humano e a sociedade em geral. Enquanto seus conhecidos ainda debatem fofocas de celebridades ou riqueza material, você se vê contemplando o propósito maior de viver nesta era. Essa clareza de visão recém-adquirida não lhe é dada para que você se sinta melhor ou superior aos outros. Ela simplesmente o coloca na posição de um observador silencioso e perspicaz. Você vê pessoas perseguindo desesperadamente sombras e promessas vazias de felicidade. Isso desperta em você uma profunda compaixão por aqueles que ainda estão perdidos. A grande armadilha nesta fase é o ego transformar essa consciência em orgulho espiritual. Uma pessoa verdadeiramente escolhida jamais despreza os outros. Ela compreende que cada pessoa tem seu próprio momento de despertar. Ela percebe que sua jornada se resume a sair da caixa comum de limitações. Você começa a enxergar uma beleza profunda na simplicidade das coisas e, ao mesmo tempo, reconhece a falsidade gritante escondida por trás das luzes brilhantes do mundo. Muitas vezes você sentirá um impulso natural de compartilhar essas descobertas com aqueles que mais ama. Você espera que eles também sintam essa liberdade, mas frequentemente recebe apenas silêncio ou até mesmo ridículo. É difícil aceitar que nem todos realmente querem ver a verdade nua e crua. Algumas pessoas preferem a segurança da escuridão e da rotina ao desafio de encarar a luz. Elas se sentem ameaçadas pela clareza que você irradia. Isso lhe ensina a escolher suas palavras com mais cuidado. Essa nova perspectiva muda completamente a forma como você recebe notícias, filmes e até mesmo como se comporta no trabalho. Você percebe que grande parte do ruído da humanidade é apenas uma tentativa de preencher um vazio interior. O escolhido para de aceitar respostas pré-escritas de instituições e começa a buscar sua própria experiência direta. Essa independência de pensamento é incrivelmente libertadora, mas também pode ser assustadora no início. Uma vez que você enxerga através do véu das aparências, jamais conseguirá ignorar a sagrada realidade da vida. O mundo aparentemente sólido que todos aceitam sem questionar começa a se revelar uma ilusão frágil com muitas camadas. Você se torna um estranho em sua própria terra natal. Caminha por ruas familiares, mas interiormente sente que pertence a um lugar muito mais eterno e significativo. Suas prioridades mudam, pois agora você distingue entre o que é permanente e o que é mera distração barata para manter sua mente ocupada. Discernimento é uma dádiva que exige grande responsabilidade e paciência com o mundo ao seu redor. Ao enxergar o que os outros não percebem, você tem a oportunidade de agir com mais sabedoria e menos reações impulsivas. O escolhido vê a tempestade se aproximando, mas permanece em paz, pois conhece a quietude no âmago de sua alma. O paradoxo de viver em dois mundos. A jornada do escolhido se torna um exercício diário de equilíbrio entre duas realidades aparentemente distintas. De um lado está o mundo cotidiano, onde você paga contas, trabalha e participa de conversas sociais. Do outro está a profundidade que você descobriu, onde o silêncio e a verdade da alma são as únicas coisas que realmente importam. Navegar entre esses dois extremos exige muita energia e paciência. Você começa a sentir como se estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. Em sua vida externa, você desempenha seu papel no palco social. Em sua vida interior, você reside em um espaço vasto e sagrado, cuja existência é amplamente desconhecida para aqueles ao seu redor. Frequentemente, você participa de reuniões ou jantares em família, sentindo-se como um visitante de outro planeta. Preocupações com status, fofocas ou bens materiais de repente parecem insignificantes. Não porque você se torne arrogante,
mas porque seu coração agora busca respostas para questões mais profundas e urgentes sobre a existência. O grande desafio é aprender a falar a linguagem do mercado, sem esquecer a linguagem do Espírito Santo. Você precisa trabalhar com eficiência e cumprir suas responsabilidades, mas não deixar que o ruído do mundo extinga sua luz interior. Como um portador da luz enviado a uma realidade que ainda valoriza apenas o visível, muitas pessoas tentam esconder suas descobertas para não serem vistas como estranhas. Fingem ainda se importar com as coisas antigas, mas isso cria uma dolorosa divisão interior. Essa fragmentação da alma te esgota, pois você gasta muita energia mantendo uma máscara que não reflete mais seu verdadeiro eu. O escolhido precisa entender que viver no mundo faz parte de sua missão, mas pertencer ao mundo é uma escolha que ele não pode mais fazer. Você aprende a realizar as tarefas mais simples com uma nova consciência. Lavar a louça ou dirigir em meio ao trânsito intenso se tornam momentos de presença, enquanto muitos outros permanecem perdidos em pensamentos caóticos. Essa dualidade exige que você crie âncoras silenciosas ao longo do dia. Pequenas pausas para respirar e lembrar quem você realmente é são essenciais para evitar ser levado pelo ritmo acelerado da vida. Sem esses momentos de silêncio, o peso da realidade cotidiana pode sufocar sua recém-descoberta consciência, fazendo você se sentir perdido novamente. Viver em dois mundos é um teste de integridade. É também uma oportunidade de levar um pouco da paz que você encontrou para os ambientes mais caóticos. Você não precisa ensinar ou tentar convencer ninguém. Sua paz em meio ao caos fala por si só. Você se torna um ponto silencioso de equilíbrio. Com o tempo, você percebe que esses dois mundos não precisam entrar em conflito. A vida espiritual não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de vivê-la mais plenamente. O escolhido aprende a usar as ferramentas do mundo cotidiano para expressar o propósito de sua alma, combinando o sublime com o ordinário, isolamento e mudanças de frequência. À medida que você prossegue em sua jornada de despertar, um evento inevitável começa a ocorrer. Sua frequência energética se altera e, no universo, frequências diferentes não podem coexistir no mesmo espaço por muito tempo. É nesse momento que o isolamento bate à porta. Aqueles que antes eram companheiros próximos naturalmente se distanciam. Esse distanciamento raramente surge de uma grande discussão ou desacordo direto. Muitas vezes é um processo lento e silencioso. Assuntos que antes os uniam já não têm o mesmo apelo. Onde antes havia risos e conexão, agora só existe um silêncio constrangedor ou conversas tensas e sem sentido. Para aqueles escolhidos por Deus, esse período de isolamento pode ser uma das fases mais tristes e confusas da jornada. Você olha ao redor e sente como se tivesse perdido seu grupo, sua tribo. Pessoas que você conhece há muito tempo de repente parecem distantes. Elas percebem que você mudou e essa mudança as deixa inquietas, até mesmo um pouco assustadas. O perigo desse isolamento é que você pode começar a duvidar da sua própria sanidade ou do caminho que escolheu. Sua mente pode tentar convencê-lo de que você está errado, que deveria voltar a ser uma pessoa normal para recuperar suas amizades. Mas aqueles escolhidos por Deus entendem que não há como não ver o que viram, nem podem esquecer a verdade revelada. Aqueles ao seu redor podem reagir tentando puxá-lo de volta para o nível deles. Dirão que você está agindo de forma estranha, que está levando a vida muito a sério ou que está se tornando inacessível. Na realidade, essas críticas são um mecanismo de defesa, pois sua mudança questiona o modo de vida automático que eles vêm vivendo. O importante é não levar esse distanciamento para o lado pessoal. Compreenda que cada pessoa está em um nível diferente na escala da consciência. O fato de você ter subido alguns níveis não significa que os outros sejam ruins. Significa simplesmente que sua visão agora alcançou horizontes diferentes. O isolamento é o útero onde sua nova identidade se forma. Nessa fase, você aprende a se valorizar de uma maneira nunca antes vista. A solidão deixa de ser um castigo e se torna uma oportunidade para ouvir a voz da intuição sem distrações externas. É nesse espaço de silêncio que o escolhido encontra a força necessária para preservar a luz que carrega dentro de si. Esse período de purificação social é necessário para que novos encontros aconteçam no futuro. O universo, ou o próprio Deus, está abrindo espaço em sua vida. Se você se apega a relacionamentos mortos por medo da solidão, não terá mais as mãos livres para receber as novas conexões que estão se formando para você.
Abrace o silêncio com gratidão, mesmo que inicialmente possa doer. Use este tempo para se conhecer melhor e fortalecer suas raízes espirituais. O isolamento não dura para sempre, mas é o teste definitivo para saber se você é fiel à sua própria verdade ou se escolhe a aprovação da multidão. Resista à tentação de se diminuir para se encaixar novamente nos antigos círculos. Ser escolhido significa ter a coragem de trilhar um caminho sozinho, acreditando que outros eventualmente se juntarão a você. A solidão é o preço da autenticidade e a porta de entrada para a verdadeira liberdade. O perigo da duplicidade é algo que muitos escolhidos enfrentam quando percebem que um abismo se formou entre eles e o mundo. Eles escolhem uma estratégia perigosa, o disfarce completo. Temendo perder o emprego, o casamento ou as amizades, decidem esconder sua luz. Começam a viver uma vida dupla, fingindo ser a mesma pessoa que eram, enquanto trancam suas verdades mais profundas. Inicialmente, isso parece uma solução inteligente para evitar conflitos desnecessários. Você vai a festas, ri de histórias que não acha engraçadas, concorda com pontos de vista que já não lhe fazem sentido. Mas o preço dessa performance para a saúde emocional é enorme. Usar uma máscara exige um esforço mental constante, drenando sua energia. O maior perigo desse estilo de vida é a fragmentação da alma. Quando você diz uma coisa, mas sente algo completamente diferente, começa a se trair. Essa desonestidade interior cria um mal-estar constante, como se você estivesse se tornando um estranho para a sua verdadeira natureza. A maturidade sagrada exige integridade, e uma vida dupla é o seu completo oposto. Ao tentar agradar a todos e manter as aparências, o escolhido cai em um limbo sagrado. Ele não pertence mais ao mundo da ilusão, mas ainda não está totalmente imerso na verdade. É como ter um tesouro enterrado no quintal, mas ainda viver na pobreza, por medo de que os vizinhos percebam sua mudança de status. Esconder seu verdadeiro eu também impede que pessoas realmente adequadas se aproximem de você. Se você sempre usa uma máscara, novos companheiros, aqueles que realmente falam a mesma linguagem espiritual que você, não serão capazes de reconhecê-lo. Você se condena a um tipo de solidão ainda pior do que estar sozinho. A solidão em uma multidão que não o entende. Além disso, aqueles ao seu redor ainda conseguem sentir sua frequência, mesmo quando você não diz nada. Eles percebem seu distanciamento, a mudança no seu olhar, a perda de sua energia. Fingir que nada aconteceu cria suspeita mútua. No fundo, todos sentem que existe um segredo, e isso cria uma tensão invisível em todos os relacionamentos. Aqueles escolhidos por Deus precisam entender que a autenticidade não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. Ser fiel ao que você descobriu é o que dá sentido a todo o sofrimento que você suportou. Negar sua nova visão é como tentar forçar a borboleta a voltar para o casulo. É impossível e só cria mais distorção e dor. Então, em algum momento, a pressão interna se torna insuportável. Você percebe que prefere ser rejeitado por quem você realmente é do que ser amado por quem você é. Essa é uma grande libertação. Abandonar uma vida dupla significa aceitar as consequências da honestidade e acreditar que somente a verdade pode levá-lo ao próximo estágio da evolução. Quando você corajosamente derruba as paredes da pretensão, sente uma sensação imediata de alívio. Você não precisa mais guardar cada palavra, cada gesto. Mesmo que algumas portas se fechem, a paz de respirar sem máscara compensará qualquer perda. O escolhido compreende que sua luz não foi acesa para ser escondida debaixo da cama, mas para iluminar o caminho, custe o que custar. Após se despojar da velha casca e decidir parar de fingir, o escolhido entra em um reino sagrado, porém desafiador, a noite escura da alma. É um tempo de vazio absoluto. Você não é mais a pessoa antiga, mas ainda não se tornou a pessoa que estava destinado a ser. Você está no limbo, como uma semente enterrada. Durante essa fase, parece que toda a luz que você encontrou desapareceu. A alegria das primeiras descobertas sagradas dá lugar a uma sensação de deserto e incerteza. Você se pergunta se tudo não passa de um colapso espiritual ou uma ilusão da mente. O silêncio de Deus ou do universo parece ser a única resposta à sua prece. Essa noite escura é perigosa porque faz você querer desistir de tudo. É o momento mais doloroso da solidão, pois você se sente abandonado tanto pelos homens quanto pelo divino. Você olha para trás e vê pontes queimadas, olha para frente e vê apenas neblina. Este é um teste de fé
que o força a caminhar apenas pelos sentimentos do seu coração. Muitas pessoas confundem esta fase com depressão clínica. Embora os sintomas pareçam semelhantes, a noite escura da alma tem uma qualidade diferente. É uma tristeza proposital, uma melancolia em busca do essencial. No fundo, você sabe que algo está morrendo para que algo maior possa brotar e florescer. Neste deserto, você é forçado a confrontar sua própria escuridão, medo, feridas da infância, seus segredos mais profundos. Os escolhidos não fogem da dor, eles a atravessam. Compreendem que a luz que buscam está escondida por trás dos medos que evitaram durante toda a vida. Aprenda a não lutar contra o vazio. Aquiete-se. Em meio à escuridão é melhor não tomar grandes decisões, mas simplesmente observar o que acontece dentro de você. Este é um período de crescimento silencioso, onde suas raízes se aprofundam na terra para que mais tarde o tronco possa suportar o peso de seus frutos. A fuga da escuridão acontece tão misteriosamente quanto começou. Então um dia você desperta e percebe que a luz retornou, mas de uma forma diferente. Não é mais a luz vibrante e intensa, mas uma paz sólida e inabalável. Você sobreviveu ao vazio. Agora você possui um poder que ninguém pode lhe tirar, pois foi forjado na escuridão absoluta. Aqueles escolhidos por Deus, ao passarem por essa etapa, tornam-se mestres de si mesmos. Eles descobrem que a verdade não depende de circunstâncias externas favoráveis. Eles aprendem a encontrar sua própria chama em meio à neve congelante. A escuridão da alma é o portal final, separando o buscador de um verdadeiro encontro com sua divindade interior e propósito de vida. Chegar a esse ponto não é fácil. O despertar nunca foi um caminho tranquilo. E essa é uma verdade que poucos têm a coragem de dizer. O preço do despertar é alto, pois exige renúncia, verdade e a coragem de enxergar a realidade sem máscaras. Você se perde certezas, perde versões antigas de si mesmo, mas nada disso é realmente uma perda. É libertação. Quando você desperta, o que dói não é a constatação, mas o fim da ilusão. Você percebe que muitos relacionamentos só existem enquanto você se encaixa nas expectativas dos outros. Você entende que nem todos caminharão com você para o próximo nível. E isso dói. Dói porque você ainda é humano. Dói porque você sabe amar. Dói porque crescer também significa aprender a deixar ir. O despertar exige silêncio, solidão e responsabilidade. Não permite mais que você finja. Não permite mais que você entregue suas escolhas a outros. E não permite mais que você viva no piloto automático. A partir deste ponto, você sabe demais para voltar a como as coisas eram antes. E é isso que te torna mais forte, mais sábio e mais em sintonia com a verdadeira pessoa que Deus criou em você. O preço do despertar é sair do conforto da inconsciência, mas a recompensa é inestimável. Clareza, liberdade interior e paz com a sua própria verdade. Você começa a viver com menos medo, menos necessidade de validação, e mais fidelidade ao seu verdadeiro eu. Se você chegou a este ponto, não é por acaso. Algo dentro de você reconhece estas palavras. Há algo dentro de você que você já sabe. Agora, quero ouvir você. Por favor, comente abaixo qual parte disso mais ressoa com a sua história. Seu comentário não é apenas um feedback, faz parte do processo. Compartilhar sua experiência também ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nesta jornada de serem escolhidas e despertadas por Deus.